Nós vamos ler de pé este verso, que está em 2 Crônicas, 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16. Um verso apenas, aliás, uma partezinha de um verso. A partir dele, depois leremos mais um pouquinho a palavra. É 2 Crônicas 16, no verso 9. 2 Crônicas 16, 9, está escrito: pois os olhos do Senhor estão atentos, por toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Pois os olhos do Senhor estão atentos, o Senhor procura, o Senhor passa os seus olhos sobre a terra, procurando aqueles cujo coração sejam totalmente dele, para os fortalecer. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração. Nós pedimos, Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido, muito obrigado. Antes eu pensava que Deus escolhia as pessoas aleatoriamente. Antes eu pensava que Deus olhava assim e falava, você. E quando Ele precisasse, quem estivesse mais perto, Ele usava. Mas na verdade não é assim. A Bíblia fala que Deus passa os seus olhos sobre a terra e Deus procura homens. Você sabe que Deus procura adoradores, Deus procura pessoas que Ele possa enviar. Deus procura aqueles que têm um coração quebrantado. Deus está procurando, Deus está olhando, Deus está vendo. Ele anda sobre todo o planeta Terra o tempo inteiro, como se fosse um satélite espião, escaneando os corações. Ele está girando pela terra e Ele está procurando, será que eu acho alguém? Ele procura intercessores, gente que possa orar. Ele diz, eu procurei alguém para estar na brecha. Você sabe que de tanta gente na terra, um dia Deus diz, a ninguém achei. A ninguém achei. Um dia Ele diz assim, achei a Davi. Achei Davi, um homem que tem um coração como o meu. Um homem segundo o meu coração. Achei um homem que fará a minha vontade. Meus irmãos, Deus procura as pessoas. Sabe, queridos, eu tenho buscado tanto isso. Eu me lembro uma vez numa conferência que eu estava tão desesperado. Eu tinha pregado já uma vez e sabia que não era o que eu deveria ter pregado. Eu estava triste aquele dia, eu estava muito chateado. Eu tinha que pregar no outro dia uma conferência tão importante. E eu me desesperei buscando ao Senhor, sabe? E na madrugada eu acordei, mas a Ju estava comigo no quarto. Eu não podia, acender a luz, nem ficar fazendo barulho. Eu fui para o banheiro, mas o banheiro era tão apertadinho assim, ele nem dava direito, só tinha uma banheira. Eu entrei dentro da banheira. E eu joguei uma toalha assim, eu me deitei naquela banheira. E eu passei a noite na banheira. Sabe, querido, um dia Deus me achou numa banheira. Deus me achou lá chorando, clamando numa banheira. Mas Ele me achou, porque no dia seguinte, foi uma maravilha que até hoje eu encontro com pessoas, eles falam, eu estava lá o dia que o senhor falou aquilo. Eu estava lá em Goiânia pregando agora, e quando foi chegando a hora de pregar também, nossa, como eu vou pregar hoje? E no meu quarto tinha uma cadeira aqui, a única coisa que eu fiz foi achar um travesseiro, botei, e eu me ajoelhei, fiquei umas 2 horas naquela cadeira. Sabe que Deus me achou ali, de joelho numa cadeirinha, lá no meio de uma fazenda, no estado de Goiás. Deus me achou lá. Deus procura a gente, sabe? Ele procura. E a verdade é que Deus está procurando pessoas que Ele possa usar. Deus está procurando pessoas que Ele possa usar. Sabe, irmãos, eu do fundo do meu coração, eu oro sempre a Deus. Na Batista Central, o Senhor vai achar muita gente. Eu falo, Deus, pode vir na Batista Central, que o Senhor vai achar muita gente.
É por isso que quando eu percebo que pouca gente se matricula nos cursos de mais responsabilidade no CCM, tipo Lidere 3 e 4, todo mundo quer aprender, mas não quer liderar ou não quer ser usado por Deus, eu fico, meu coração, e eu vou orando, eu falei, Senhor, move no coração. Por quê? Porque Deus procura pessoas e nós também. E nós aqui somos uma igreja que treina e prepara as pessoas para serem usadas por Deus. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer para você é que se você permitir, e se Deus achar em você uma pessoa falando, pode me usar, Senhor. Meu querido, Deus vai fazer isso. Ele vai usar você além dos seus limites. Deus fará coisas incríveis através da sua vida. Sabe, querido, eu chego a pensar, com base em tudo que eu conheço da Bíblia, não é muito, mas eu chego a pensar que quanto mais simples eu for, quanto mais simples e talvez até quanto mais incompetente ou despreparado eu for, eu percebo que mais Deus vai poder nos usar. Então, Deus procura pessoas para os fortalecer, ou seja, Deus procura fracos. Porque se ele fosse encontrar fortes, ele não precisava fortalecer. Ele disse assim, eu procuro pessoas que eu possa usar, e eu vou me mostrar forte para ele. Ou seja, eu entendo que quanto mais em problema, mais em dificuldade, quanto menor você se sinta, provavelmente mais Deus vai poder te usar. Então, aquele argumento de todo mundo dizendo quem sou eu, ou eu não tenho condição, é exatamente o contrário. Aos olhos de Deus são as pessoas melhores para Deus poder usar. Sabe, Deus está procurando pessoas que possa usar. Portanto, meus irmãos, uma das orações mais perigosas que um cristão pode fazer, um crente pode fazer é essa: usa-me, Senhor. Esta oração é um perigo, porque se Deus está procurando e você ainda falar, e se Ele está procurando, como aqueles helicópteros procurando um náufrago, procurando um sobrevivente, e o cara vê que o helicóptero está passando, mas ele não consegue, ele arruma um espelhinho e tenta ficar botando um brilho, ele arruma uma fumaça, ele faz um sinal para quem está procurando. Meu irmão, se você fizer um sinalzinho para Deus, Ele vai descer ali e vai falar assim, entra, vem comigo, eu vou te usar. Então, meu querido, cuidado, se você realmente quer continuar passando em branco, não faça sinal não. Mas se você falar com o Senhor, usa-me, Ele na hora vai dizer, eu vou usar você, eu vou usar você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Quando nós estamos lendo o 4x4, eu fico empolgado com a beleza da Bíblia, com a riqueza da Bíblia. Eu fico impressionado com a maravilha da Bíblia. Mas quando eu passei aqui em Êxodo capítulo 2, eu falei, meu Deus. Queridos, esse texto que eu vou ler é um texto que mudou o curso da história humana. O que aconteceu com esse homem foi tão dramático, tão importante, que a história, a geografia da história humana foi impactada, por um momento, por um encontro desse homem com Deus. Sabe, eu queria que você lesse comigo. Capítulo 2, verso 23 diz assim, Êxodo 2, 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou. Deus olha. Deus olha para tudo, irmãos. Deus olha o que as pessoas passam. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Sabe, querido, Deus vê tudo. Ontem no almoço que eu e Juliana fomos na Jocum, fomos almoçar com o pastor Jim, que estava aí, amigo nosso, Jim Steyer, amigo dessa igreja, membro dessa igreja. Fomos almoçar e almoçamos com ele, também estava lá o tio Pedro. O tio Pedro é responsável pelos impactos da Jocum, e tio Pedro trabalha
nos prostíbulos, né, chamada Zona Boêmia de Belo Horizonte. Se você quiser entrar no site, você pode digitar no Google Zona Boêmia de Belo Horizonte. Você não vai ver nenhuma pornografia, você não vai ver nada feio, você vai ver apenas um relato bacana daquilo que é a Zona Boêmia de Belo Horizonte. Mas você poderá ver, você descobrirá lá que na Zona Boêmia, que é aquela rua Guaicurus, aquela região ali, existem 26 casas de prostituição em Belo Horizonte. São 26 casas, 23 destas casas, sendo que uma delas, para vocês compreenderem a dimensão, uma dessas prédios de prostituição trabalham 3.000 mulheres em turnos de 24 horas, fazendo diária de prostituição. São 3.000 em um prédio, são 26. 23 são mulheres prostitutas, 3 são homens prostitutos. E o que impressiona é a quantidade de outros homens que vão nas 3 casas de homens para ter relação com homem. 3 casas só de homem. Não é casa não, prédio, andares. Andares de homens que esperam a visita de homens. Na maioria dessas casas, o programa custa de 10 a 15 reais. 10 a 15 reais. Só que a mulher, na casa mais barata que tem ali, ela tem uma diária a pagar, ela tem uma diária de 170 reais. Ou seja, para trabalhar ali, ela tem que todo dia pagar 170 reais. Se ela cobrar 10 reais o programa, que é a maioria, ela tem que fazer 17 programas para depois ganhar alguma coisa para ela. 17 relações no dia. Todos os dias. 5 anos, 10 anos, até não quiserem mais. Quanto mais o tempo passa, mais o preço vai baixando. Tem casas cuja diária é 250 reais, ela começa devendo 250 reais, às vezes ela tem que fazer 10 programas de 25, se ela for muito novinha. São milhares, todas elas ficam devendo, e são escravas, não podem sair de lá. Se ela tentar sair, ela é enxotada da sociedade. Ela nunca vai arrumar um emprego, ela nunca vai ter um apoio, em geral. E sabe, irmãos, essa situação subiu até Deus. E o tio Pedro e uma equipe estão trabalhando lá, e a gente ajuda e vamos ajudar mais ainda, mas ele está trabalhando lá para tentar levar amor de Deus para essas mulheres. E ele me conta toda hora quantas se convertem, como que faz. É um trabalho lindo. Mas a gente pensa na escravidão do Egito, a gente pensa de uma dor, de um sofrimento, a gente pensa de um povo de Deus sofrendo, e a gente fala assim, a escravidão já passou. Meu querido, a escravidão nunca acabou, ela só altera e se mascara. Uma dessas casas, ou mais de uma talvez, pertence a um famoso delegado de Belo Horizonte. Algumas, várias, a deputados federais do nosso estado, são donos. E uma delas, quem é? O dono é um juiz. Tem jeito para o nosso país, irmão? Só Deus. Como essa moça vai sair dali? Eu estava outro dia orando com a pastora Astrid, o pastor Oswaldo, pelas prostitutas. Eu fui tomar de um choro. Eu não conseguia parar de chorar na minha sala. Eu não choro por nada, mas eu não chorava, eu chorava assim fortemente. E eu sabia que Deus falava, chore, pode chorar. Eu tentava parar de chorar e Deus falava, chore. Porque o que você está sentindo é o que eu sinto. Eu choro por essas mulheres. Eu choro por cada uma delas. Várias eram crentes. Foram criadas uma família evangélica, várias. Está assim de moça trabalhando lá, que é universitária, trabalha o dia inteiro e vai na faculdade à noite. E ela fala, eu faço isso para pagar a minha faculdade, é o único jeito. Só que ela vai devendo, e ela não pode sair dali. Queridos, eu não sei como que você reage, mas o texto diz para nós que Deus olhou e viu a situação deles.
Então vamos continuar a ler agora a partir do verso 1 do próximo capítulo. Então, Deus está vendo as prostitutas de Belo Horizonte, as crianças de rua, os jovens se suicidando, pulando das janelas dos seus prédios, os casamentos se desfazendo, as crianças com 11, 12 anos chorando porque seus pais estão brigando lá dentro. Deus está vendo, o cemitério todo dia enterrando pessoas que estão indo para o inferno. Deus está vendo tudo. Toda a situação Deus vê, Deus olha e vê. Diz assim o verso 1 do próximo capítulo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto. De fato, eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho visto as escravas de Belo Horizonte. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, dos seus cafetões, dos seus exploradores, opressores. E sei quanto elas estão sofrendo. Eu sei quanto estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Eu decidi salvá-los, eu decidi trazê-los para a igreja. Onde mana leite e mel. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero dar vida em abundância aos perdidos. Eu quero salvar. Eu quero dar vida em abundância aos encarcerados, aos prisioneiros que entopem os presídios de Minas Gerais. Eu quero libertar os escravos do pecado, os escravos da droga. Eu estou vendo. Eu quero libertar as moças da prostituição. Verso 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora o clamor dos perdidos chegou a mim, e tenho visto como esta época má e a multiplicação da iniquidade nesse mundo oprime as pessoas. Vá, pois, agora. Vá, pois, agora. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Agora no capítulo 4, por favor, do verso 1 a 5. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ele se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Eu queria destacar para você 2 versos aqui, em Êxodo capítulo 3, que eu não devia ter fechado, nem você. Verso 6 diz assim, 3,6 diz, eu sou o Deus do seu pai.
Eu sou o Deus do seu pai. E eu quero que você veja o verso 11 que diz: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Eu sou o Deus do seu pai. Quem sou eu para me apresentar? Quem sou eu para Deus me usar? Sabe, querido, 2 princípios eu quero destacar aqui. Primeiro, nós precisamos ver o mundo como Deus o vê. Nós somos chamados a enxergar sob o ponto de vista de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja crente, como um crente que foi salvo. Mesmo que nós tenhamos problemas, Moisés estava cheio dos seus problemas. Moisés vivia uma vida que ele pensava, não tem mais jeito para mim, eu fiz tudo errado. Moisés tinha matado uma pessoa, tinha cometido um crime, era perseguido de morte por Faraó. Moisés perdeu tudo que ele tinha sido um grande estadista, tinha sido rico, agora era um pobre pastor. Ele era um pastor e ele que foi um egípcio, nasceu no egípcio, conhecia o que era egípcio. Quando um egípcio ia mexer com ovelha, isso era maldito, isso era imundo, era o cúmulo do rebaixamento. Pois Moisés está no mais baixo, por isso eu digo talvez, quanto pior, quanto menos eu me sentir, melhor para Deus. Quanto menos preparado, Moisés, que era tão bacana, se tornou nada. E é neste momento que Deus diz, agora ele está pronto. Sabe, querido, nós precisamos ver como Deus vê. Nós vamos andar por aí e enxergar diferente. E há sobre nós obstáculos imensos para nós enxergarmos. Primeiro, há a mídia sobre nós. A mídia tem uma influência enorme e a mídia diz você. A mídia impõe sobre nós produtos, a mídia joga para nós níveis, a mídia cria sonhos, a mídia tenta fazer nossos olhos, nossa visão. Veja, olhe. E nós acabamos sendo contaminados pela mídia. Nem precisava, porque dentro de nós tem algo muito mais forte do que a mídia, que é o eu, o ego, o egoísmo. Nós olhamos só para nós, eu preciso isso, eu estou isso, não está bom isso para mim. E muitas vezes, nosso olhar só olha para cima, nós somos incapazes de olhar para baixo. Nós somos incapazes de nos comparar com quem tem menos. O tempo inteiro nós estamos infelizes ou nos comparando com quem é mais bonito, com quem é melhor, com quem tem mais e dizemos, eu quero ir para lá. Mas nenhum de nós está olhando para baixo e dizer, graças a Deus que eu não estou ali. Muitas vezes o que nos falta é referencial. E nós parece que só olhamos para onde a gente quer melhorar, mas a gente nunca vê o tanto que a gente já tem, e o que nós temos é tão capaz de abençoar tantas vidas, porque, de fato, uma igreja como a nossa faz parte de uma minoria ultra privilegiada nessa sociedade. Nós temos com fartura, nós somos super abençoados, nossos problemas são reais, eu não minimizo. Cada um de nós enfrenta a sua crise, mas comparado com a de outros, nossa crise é um parque de diversões. O que se passa com pessoas, nós não sabemos imaginar. Eu me coloco no lugar de uma moça dessa e eu penso, que vida é essa? A culpa, a discriminação, a dor física, a revolta, os espancamentos, a escravidão, não ter um metro de visão de futuro, eu não tenho futuro, nunca vou melhorar. Nunca vou melhorar. Ontem nós falávamos de um garoto com 10 anos de idade, não é? Que com 10 anos de idade sua mãe a coloca no prostíbulo para ele ser um garotinho de programa. Nas primeiras relações ele pega AIDS. E ele é um moço com 19 anos morrendo de AIDS porque sua mãe passa AIDS para ele, desde que ele era menininho com 10 anos. Eu fico pensando, que menino é esse? Que criança será essa? Sabe, querido, nós precisamos ver como Deus vê. E esse texto mexe comigo. Esse texto me sensibiliza. Esse texto, sabe, me faz querer fazer algo. Esse texto me faz ser grato por tudo que eu tenho. Esse texto me faz enxergar o privilégio, quão abençoado e feliz eu sou. Mas esse texto, ao mesmo tempo, me convoca. Esse texto me chama a olhar.
Porque Deus olha e Ele chama pessoas para olhar, e Ele diz, eu olhei a situação. Só que o problema não é que nós apenas não olhamos para a situação como Deus vê, mas nós também não nos olhamos como Deus olha para a gente. Nós precisamos olhar para o mundo como Deus vê, mas nós precisamos olhar para nós como Deus nos vê também. Como Deus te vê? Como Deus te vê? Deus chama Moisés e diz assim para Moisés, Moisés, eu escolhi você, você será o libertador. Ele diz, quem sou eu? Eu? De jeito nenhum. Quem sou eu? Ora, Deus olhou para ele e falou assim, é você. E ele olha para ele e fala, nunca. Ou seja, nós não estamos vendo as necessidades, nós não estamos vendo a conexão da nossa existência nessa época, exatamente em Belo Horizonte, exatamente como a gente é, exatamente a resposta de Deus. Ou seja, nós não estamos conseguindo enxergar as necessidades e nós estamos tendo uma visão muito deturpada a nosso respeito. Nós dizemos o quê? Não, eu não. E nós pensamos que um monte de coisa que é para ser feita pelo governo, nós dizemos que um monte de coisa é para ser feita pelas ONGs, nós achamos que um monte de soluções é para ser feita pelos missionários, e nós, como igreja, dizemos, ufa, ainda bem que temos os pastores, eles farão. Só que eu sou igualzinho você. Eu sinto também o chamado. E eu sou só uma pessoa, a única coisa que eu posso fazer é mobilizá-los. E eu quero fazer a minha parte, eu digo ao Senhor, Senhor, eu não vou me calar, eu não vou deixar de fazer. E eu fui lá ontem, numa das razões eu quero. Juliana me perguntava na volta, você pode dizer sim? E eu digo, eu tenho que dizer sim. Nós temos que fazer algo. E eu falei, nós vamos fazer algo. Agora eu não sei o quê. Nós temos que fazer algo. Nós temos que arrumar emprego. Nós temos que treinar uma profissão. Nós temos que ter uma escola profissionalizante. Nós temos que dar 2, 3, 4 meses de um salário para elas, dizer, eu te dou o dinheiro para você pagar a sua conta, mas sai daí, eu vou te dar uma nova promissão e vou te ajudar a trabalhar. Numa época dessa, você fala, é impossível. Naquela época, Moisés falou, é impossível. Nós temos que fazer algo. Note, eu não estou fazendo uma manhã missionária. Eu estou usando apenas um caso do que dói meu coração. E eu pergunto, o que dói no seu? Tudo bem, não precisa ser esse caso, mas o que dói no seu coração? A minha pergunta é, o que te incomoda? O que você vai fazer com aquilo que te incomoda tanto? O que você vai fazer com aquilo que machuca você? O que vai fazer com aquilo que te preocupa e você diz, como eu vou mudar isso? Talvez seja na área da educação, eu não aceito mais as pessoas receberem uma educação mentirosa, tendenciosa, maligna como recebem. Eu não vou aceitar as crianças receberem uma educação errada sobre sexualidade, sobre Deus, sobre criação. Eu vou trabalhar no modelo de igreja cristã. Amém. É essa a sua batalha? Vai com tudo. Eu não aceito ver os esportistas vivendo tão longe de Deus e achando que são tal, e depois levando um tombo e caindo no alcoolismo. Eu tenho que levar esperança para eles. Amém. Amém. Não importa, mas a questão é, o que te incomoda? Sabe, nós temos que responder a Deus com clareza, nós não podemos enrolar, e nós temos que fazer uma pergunta. Nós temos que responder uma pergunta a Deus. E Deus está dizendo, o que te incomoda? O que você vai fazer sobre isso? No capítulo 4, no verso 1, que nós lemos, no verso 2, aliás, diz, então o Senhor lhe perguntou, que é isso que está na sua mão? Ele diz, é a minha vara de pastor, todo pastor tem um cajado.
Então o Senhor disse, jogue a sua vara no chão. Pastor Rick Warren, muitos anos atrás, pregou uma mensagem que eu jamais me esqueci sobre esse texto. E ele perguntou assim, o que é isso que está na sua mão? O que está na sua mão? Sabe, irmãos, para nós respondermos nossa vida ministerial e nosso relacionamento com Deus, essa é a pergunta-chave que nós temos que responder. E para conduzir esta pregação de uma maneira bem direta, todos nós temos que responder o que está na nossa mão. O que Deus pôs para você na sua mão? O que a vida te concedeu? O que a vida te permitiu aprender e fazer? O que você tem na sua mão? Talvez essa seja uma das questões mais importantes para nós. Deus diz para Moisés assim, pega então o que você tem, você é o que hoje? Eu sou um pastor de ovelhas. Então você é pastor de ovelhas? Beleza, não me importa o que você faz. Mas lança essa vara no chão. Lança. E sabe, querido, quando ele lança a vara no chão, algo que estava morto ou era inerte e que era parado, recebe vida. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Que aquilo que é a nossa vida, ou aquilo que nós temos, que está conosco e que enquanto está conosco, está morto, está inerte, é só nosso. Ele quer que isso tome vida. Deus quer trazer uma vida, talvez, ao seu consultório dentário. Nós já vimos o filme O Fazendeiro de Deus. Talvez Deus quer fazer algo que vai abençoar muitas vezes na sua fazenda. Talvez o que você tem na sua mão é uma receita de um bolo gostoso, e Deus diz, faz esse bolo, joga para mim que eu vou dar vida nele. Ao lançar o que eu tenho para fazer e o que eu sei fazer no chão, isso recebe vida. Meu querido, Deus nunca vai fazer um milagre ou algo extraordinário, não é? Deus não vai fazer algo, nunca vai fazer, se você também não der algo. Deus não faz milagres como a vara aqui só para se exibir. E Deus não vai fazer uma pergunta como essa apenas para você, não tem resposta. Sempre Deus tem um motivo naquilo que Ele escreve. E eu me lembro do pastor Rick Warren dizendo, a vara é a nossa identidade. Eu sou um pastor. Quem é você? O que você tem na mão? Minha vara de pastor. O que você é? Um pastor. Ótimo, eu uso pastor. Pastor de ovelha, profissão, não é pastor não. Talvez ele vai falar com você, o que você tem na sua mão? Eu sou professora, eu sou médico, eu sou dona de casa. O que é importante a gente entender é que Deus não está procurando um anjo para fazer a obra. Deus está procurando gente que faz alguma coisa para fazer também a obra dele. Sabe, o que representa aquela vara? A vara é o meu trabalho, é o meu rebanho. Eu ganho a vida, eu tenho o meu rendimento do meu trabalho de pastor. Bem, o que eu sou um pastor, o meu rendimento, o meu trabalho de pastor. E o que é isso aí? É com essa vara que eu faço a ovelha virar para cá ou virar para lá. Ou seja, é a minha influência, é a minha capacidade de liderar. Eu lidero alguma coisa. Então, significa que a minha identidade, o que eu sou como pessoa, o meu dinheiro, o meu rendimento, o meu trabalho e a minha capacidade, qualquer que seja, de causar influência, isso Deus vai usar. E Deus falou, pronto, com isso aí eu vou libertar. Com esta vara na sua mão, eu vou libertar o Egito. E o que é interessante é que o tempo inteiro a Bíblia fala a vara de Moisés, a vara de Moisés, a vara de Moisés, mas depois deste momento a vara recebe um batismo, ela muda de nome, ela passa a chamar a vara de Deus. Por quê? Porque Ele deu para Deus. Talvez seja a sua profissão, sua identidade, seu rendimento, mas se você entregar para Deus, passa a ser a profissão de Deus, o rendimento de Deus, não é? A identidade de Deus. Quem é você? Eu sou um servo do Senhor. Quando nossa identidade mudar, e nós entendemos que nós não somos engenheiros, mas nós somos engenheiros de Cristo, quando nós entendemos que eu sou um professor de Cristo, quando eu sou um empresário de Cristo,
quando entender que eu sou uma dona de casa de Cristo, quando eu sou um vendedor de Cristo, quando eu sou, um calculista de Cristo, quando eu sou qualquer coisa que eu faça de Cristo, minha vida muda por completo e eu começo a atuar ministerialmente. A identidade é a nossa vida, o rebanho é a nossa renda, a influência é a nossa capacidade de conduzir. E Deus diz para Moisés: jogue isso no chão, e isso que você adquirirá vida. Isso adquirirá vida, mas toda vez que você pegar para você de novo, morre de novo. Então não pegue mais, lance para Deus, diga: Deus, minha profissão, Deus, minha renda, Deus, quem eu sou, eu abro mão. Eu nunca mais vou pegar, porque eu não quero isso morto na minha mão, eu não quero isso inerte na minha mão, eu quero ser usado, eu quero exercer uma influência. Era uma simples vara, não tinha nada de mágico nela. Mas Deus faz algo tão extraordinário. Hoje, meu querido irmão, eu pergunto a você: quem é você? Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas que possa usar. O que você tem, o que Deus te deu? O que Deus deu a você? Sabe, eu vejo coisas que Deus deu a você que Ele pode usar muito bem. Ele deu a você uma casa. E a sua casa pode se tornar uma célula, um pequeno grupo. Ligou um rádio aí, né? Ao mesmo tempo um telefone. Deve ser Deus chamando, né? Entrega a vara. Se não desligar, você lança ele no chão, irmão, né? Que ele para. Ele para. Ele vai ganhar vida. O que você tem na sua mão, querido? Não é? O seu trabalho. Eu pergunto muito seriamente para você: o seu rendimento. E o seu rendimento? O seu rendimento é usado para libertar as pessoas? Moisés nunca mais cuidou de rebanho. Ele, a partir daí, cuidou de um outro rebanho. Durante 40 anos ele ficou no deserto de Midian, e ele ficou cuidando o quê? De 100 ovelhas, 200? Poucos anos depois ele está caminhando para a terra prometida, levando 3 milhões de pessoas. Ele era o pastor à frente, sua vara ia com ele, só que agora ele não levava mais um pouquinho de ovelha para beber água. Ele levava um povo que era escravo para viver lá na terra prometida e levá-los aonde mana leite e mel. E ele levou o povo lá. Ele levou pessoas. Ele parou de cuidar só do trabalho dele. Deus fez algo ilimitado. De um grupinho de ovelhas, Deus transformou numa nação, que Ele deu estatutos, que Ele orientou e que Ele colocou em segurança numa terra. Se transformou a nação de Israel, que está até hoje, testemunhando da vontade da existência de Deus. Deus fez algo ilimitado. Quando um homem, uma mulher, uma pessoa diz: o que eu sou, eu jogo para você. Meus irmãos, nós precisamos sonhar grande. Não tem nada que faz a gente mais feliz do que entender que a nossa vida tem significado e propósito. Eu vivi durante anos, uma vida apenas trabalhando profissionalmente. Depois vivi anos trabalhando profissionalmente e ministerialmente. Hoje eu trabalho só ministerialmente. Eu conheço todos os lados. Eu sei o que é, mas eu sei, do fundo do meu coração, que nada realiza a gente mais do que entender: minha vida está sendo uma bênção. Meu querido, tem algo aí com você. Primeiro, quem você é. Ele pergunta: quem eu sou? Não importa. Apenas Deus está dizendo: quem você é, jogue no chão, abra mão da sua vida, deixe-me usá-la, sua vida ganhará vida. Alguns pensam: se eu entregar minha vida, se eu começar a servir ao Senhor, eu vou perder minha vida. Deixa eu dizer, se você guardar a sua vida, que você vai perder. Quando você lançar a sua vida, ela toma vida, ela toma movimento, sua vida fica bacana, emocionante. O seu dinheiro, Deus te deu rendimento, seja ele quanto for, para você abençoar vidas. O rendimento de uma pessoa é para causar influência. O que você tem feito com o que você tem? Quando eu falo do dízimo, eu digo: quando você põe o dízimo, o seu dízimo vai parar lá em Angola alimentar uma criança.
Quando você dá o seu dízimo, você paga a plantação de igreja na Argélia. Quando você põe seu dízimo, você ajuda crianças e planta uma igreja fortíssima em Anagé, no Piauí, aqui no interior de Minas. Quando você dá seu dízimo, isso se transforma em salvação, se transforma em folhetos, em Bíblia, em livros. Seu recurso gera vida, mas se você guarda o recurso com você, ele está inerte, ele não produz, ele é só dinheiro. Mas quando você lança para Deus, seu dinheiro toma vida e ele vira vida. Quando você entrega a sua influência, todos temos influência. E quando você diz, eu vou levar minha família a Cristo, eu vou levar meus filhos a Cristo. Ah, você só sabe ser mãe. Olha, eu não conheço ninguém, eu só tenho 3 filhos. Acabou, leva seus filhos a Cristo. Mas como? Joga seus filhos na mão de Deus. Sua maternidade vai ganhar vida. Deus te dará influência se você disser, eu serei a salvadora, quem vai pregar o evangelho para os meus filhos, seus vizinhos, seu parente, sua família. Deus procura pessoas que Ele possa usar. São poucos, mas são pessoas que podem dizer, eu sei quem Ele é. Ele é o eu sou, o Deus que se importa. O Deus que quer tirar do cativeiro os que estão sofrendo. O que Ele sente eu estou sentindo, meu coração está apertado. Eu vejo uma necessidade, eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo. Eu estive 3 semanas atrás no estado de Goiás, 2, 3, no feriado, eu não me lembro. E eu fui visitar e pregar na conferência do pastor Wildo Gomes. Wildo Gomes era um jovem que com 16 anos de idade, andando pela cidade de Anápolis, não conseguia ver os mendigos e apenas passar por eles. Não conseguia. E o pastor Wildo começou a fazer sopa. Ele preparava uma sopa e ia distribuindo. Você já cansou de ver gente entregando sopa? Às vezes a gente olha e fala assim, isso não adianta de nada. Eu garanto que para aquele faminto vai adiantar. E eu garanto que para o Wildo adiantou também, porque ele entendeu. Vida mesmo é quando eu estou distribuindo sopa. Eu estudo, eu faço faculdade, eu tenho minha família, mas quando eu estou entregando uma sopa para uma pessoa com fome, eu sou tomado de um gozo, de uma alegria, minha vida toma vida. Hoje, a Missão Vida está em não sei quantas capitais. A Missão Vida se transformou na maior organização de resgate de mendigos do Brasil, por causa de um jovem que não conseguia ver um mendigo passando fome. Sabe, eu disse para você no começo, Deus pode usar você muito além do limite, muito além do que você acredita, muito além. E eu me lembro do caso que ele conta de um dia quando ele para ajudar alguém, e ele vê que aquela pessoa está com tanto frio, ele está ali, eu não sei, ele não é das pessoas mais carinhosas, ele não pega, ele é todo frião assim, não é? Mas ele estava com um blazer, ele estava com uma jaqueta, e aquela pessoa está ali, um mendigo, passando maior frio, e ele tira a sua jaqueta, e ele dá para ele, fala, vê se cabe em você, e o cara não acredita, ele está comendo, e agora quentinho, e ele sai de manga de camisa, num frio lascado, e ele vai andando para o carro dele, e quando ele já está quase indo, aquela pessoa levanta e vem correndo, e fica olhando para ele, com a blusa dele, segurando o prato de sopa, e ele fala, o que foi? Ele diz assim, ele fica olhando, ele diz assim, moço, você por acaso é Jesus? Ele falou assim, deve ser Jesus que veio aqui, se encarnou de novo para me dar isso, porque só Jesus faria isso. Sabe, meu querido, quando nós entregamos nossa vida para fazer o que nos incomoda, as pessoas dirão, é Jesus. Jesus está vivo. Ele está vivo e Ele se manifesta através da minha vida. Ah, eu queria que você, respondesse a essa pergunta. Que você fosse a resposta de Deus, não é? Que você pudesse, Deus procurando te achar, e que você responda essa pergunta. Filho, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma célula, Deus. Deus, eu tenho um bolo gostoso. Deus, eu sou dentista. Deus, eu tenho uma loja. Deus, eu sei cantar. Deus, eu vendo imóveis. Deus, eu sei construir casas. E aí você diga assim, Deus, o meu cajado eu te entrego. Ele ganhará vida se você colocar diante de Deus. Sua vida ganhará vida e nunca mais morrerá. E quem sabe Deus não está preparando você para amanhã ser pastor de uma multidão incontável. Não importa, não importa.
Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus. O que você tem nas suas mãos? Vamos ficar de pé, por favor, para a gente terminar. Eu orei a Deus com vocês e aqui com a central de adoradores antes, pedindo ao Senhor que quantas portas fossem abertas, saísse daqui um grupo de pessoas que fosse lá para fora manifestar a glória de Deus. Eu garanto que aquela pessoa que deu um prato de sopa e um casaco manifestou a glória de Deus, porque o mendigo achou que Jesus tinha ido ali. E foi mesmo. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E eu queria, de todo o meu coração, desafiar você. Se você colocar o seu instrumento de trabalho nas mãos de Deus, se o pedreiro que aqui está colocar sua pá de pedreiro nas mãos de Deus, se você colocar aquela pá na mão de Deus, ela se torna a pá de Deus e não a pá do pedreiro. Se o atleta colocar suas pernas nas mãos de Deus, elas se tornam as pernas de Deus, e como aquele corredor que deu testemunho, se tornarão, testemunho de Deus. Se o empresário colocar seu dinheiro nas mãos de Deus, o seu dinheiro, empresário, que você às vezes tem tanto medo dele, se transformará o dinheiro de Deus. Se a costureira entregar a máquina e a agulha serão a máquina e a agulha de Deus. Se o professor entregar sua sala de aula, ali será o giz de Deus. Nem sei se ainda usa giz. Se o caminhoneiro entregar seu caminhão ao Senhor, aquilo se tornará o volante de Deus. Se o fazendeiro entregar suas terras, se tornarão a fazenda de Deus. Se o músico entregar sua bateria, seu violão, será um instrumento de Deus. Se você entregar seu casamento, será o casal de Deus. O seu namoro será o namoro de Deus. Se você entregar sua sala, será uma célula de Deus. Se você entregar uma noite, será a noite de salvação para muitas vidas. O que você tem nas suas mãos? No seu caso, meu querido, eu não sei o que você faz, mas você tem que responder. Talvez você seja desempregado hoje. Está dentro de casa, triste, se sentindo deslocado da sociedade. E se você se tornar o desempregado de Deus? Já imaginou o que você pode fazer se Deus te der um desemprego vivo, ao invés de um desemprego morto? Já imaginou? Uma mulher me procurou há 3 semanas atrás e disse: pastor, eu tenho 2 apartamentos, eu moro num, sou só eu não tive filhos, meu marido já morreu, eu tenho 2 apartamentos, eu tenho um apartamento fechado há muitos anos, eu deixo ele fechado. Hoje Deus falou no meu coração, esse apartamento é de Deus. Eu estou dando esse apartamento agora, eu quero que ele seja vendido e todo o dinheiro dele vá para missões. Sabe, irmãos, quanto desperdício, não é? Quanta glória quando a gente entrega o que é de Deus. Vamos orar ao Senhor. A minha pergunta é para você: o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Você tem no seu bolso o quê? Uma carteira profissional? Você tem um negócio, um business? Você é um empresário, um investidor? Você tem uma casa, uma sala? Quase não usa. Fica na cozinha, no quarto, aquele sofá quase não usa. Vamos dar aquele sofá para o Senhor, vamos abrir uma célula. Vamos entregar a nossa profissão. Você é engenheiro. Você é um engenheiro, construtor. Daniel Mazzoni estava me mostrando a casa de uma pessoa da nossa igreja, onde ela mora, eu não acreditei. E eu fiquei pensando, quanta gente podia ir lá e arrumar um telhado para uma irmã nossa dormir num telhado, ou ter um banheiro para usar, não é? E ele falou:
Ô tio, eu vou arrumar essa casa aí, não é? Eu vou arrumar. Irmãos, são tantas coisas que basta a gente olhar. Sua identidade, eu sou. Seus recursos, eu tenho. Sua influência, eu posso. Eu posso ser usado por Deus. Põe a mão no seu coração, querido. Quem é você? Moisés perguntou, quem sou eu? Responda você essa pergunta. Você é crente? Você tem o Espírito Santo? Você é abençoado? Você é o povo mais feliz da terra? Nós somos os mais felizes da terra. O que nós vamos fazer com as prostitutas da rua Guaicurus? Vamos tirar elas de lá? Vamos tirar. Você receberia ela na sua casa para lanchar? Ela poderia ir na sua célula? Seria bem recebida na sua célula? Na minha casa seria recebida com honra. Eu quero abrir minha casa para elas. Eu quero recebê-las numa célula. Eu quero arrumar uma vaga na minha empresa para ela trabalhar. Eu quero arrumar na central, nas instalações da IBC, 2 vagas para 2 mulheres que nós vamos tirar e vão trabalhar na igreja. Nós vamos ter Raabs trabalhando na nossa igreja. Pode arrumar, Ricardo, pode arrumar 2 vagas. Nós vamos botar 2 moças trabalhando conosco. E nós vamos amá-las e honrá-las. Amanhã, quem sabe, elas não serão pastoras. O que nós vamos fazer? Você arrumaria no seu salão de beleza o cabelo delas? Você que tem roupa, você levaria na sua loja e daria para ela uma saia mais comprida? Uma roupa não transparente? O que nós vamos fazer por elas? O que nós vamos fazer pelos perdidos? O que nós vamos fazer pelos jovens, pelos empresários, pelos drogados? O que nós vamos fazer pelos nossos vizinhos? Você tem sua identidade, quem você é, um dentista, um empresário, Deus vai usar isso. Você tem dinheiro, dê. Você tem influência, grite por elas, batalhe, fale ao faraó, chega, ore por elas. Ah, meus irmãos, quanto mais nós multiplicamos células, mais chance nós damos para as pessoas conhecerem Jesus. É só por isso que eu não quero ser grande, eu não quero número, eu quero mudar esse mundo. Eu quero libertar os cativos. Pai, nós pomos a mão dos nossos corações, Senhor, para dizer, Pai, que nós estamos aqui, Senhor. Eu sei quem Tu és, Deus. Tu és o grande eu sou. Tu és aquele que me salvou, que me tirou da lama, do pecado, de um tremedal, de um poço de perdição, me colocou na igreja, me fez um servo, me fez santo, me lavou dos meus pecados, me deu um novo nome, me deu um futuro, eu vou morar no céu, todos os meus pecados foram perdoados, o Senhor me deu um ministério. Oh Deus, muito obrigado por isso, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor tem colocado pão na minha mesa, com fartura todo dia, muito obrigado, o Senhor tem me coroado de presentes, de tanto carinho, muito obrigado, o Senhor me deu uma esposa que é minha namorada, que cuida de mim, que me ama, que eu não mereço. O Senhor tem me dado tanto, e tem tanta gente sozinha, abandonada, chorando. Tem tanta gente, Pai, que está destroçado. Pai, nós estamos aqui, Deus, sabendo que o Senhor está passando por toda a terra, e que o Senhor põe seus olhos sobre este lugar, e eu digo, por favor, que toda a Batista Central seja encontrada pelo Senhor. Todo membro frequentador desta igreja, diga hoje, eu sou do Senhor, envia-me a mim, usa-me, eu quero ser usado, eu quero fazer a diferença. Pai querido, que os nossos problemas fiquem para trás, nossa gagueira, nossa timidez, nosso passado, nossas mágoas, nossos medos, tudo seja, ó Deus, deixado para trás, ante a glória do chamado do Senhor. Usa, Pai, usa o mais tímido, o mais fechado, a mais tímida, a mais vergonhosa mulher, a jovenzinha mais novinha, usa, toma-nos com poder e usa-nos, Pai. Abre os nossos olhos para ouvir o clamor, para enxergar e ouvir, Pai, o clamor dessa geração que chora. Que nós sejamos todos como Davi, Pai,
homens e mulheres segundo o seu coração, que farão toda a sua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o trabalho de cada um, que o Senhor abençoe o lar de cada um, que o Senhor abençoe, Pai, o local onde se faz bolo, pão, a mesa de lanche, que sejam casas abertas ao pobre, que seja, Deus, um centro de proclamação. Pai, abençoa, dá tanto dinheiro aos irmãos, mas tanto recurso, que a obra missionária e ajuda aos pobres e aos necessitados nunca falte dinheiro. Pai, dê tanto saber, tanta experiência, dá tanto poder, Pai, que seja impossível segurar, porque vaza pelo ladrão. Senhor, abençoa demais esta igreja e que a superabundante graça se manifeste através de nós em salvação, proclamação e testemunho. Que a bênção do Senhor seja sobre a igreja nesta semana e sempre, em nome de Jesus. Amém. E agora, conforme orado ao Senhor, eu, como aquela menina, não é, que pegou o guarda-chuva, já sei que você vai sair por aquela porta para ouvir e ver as pessoas e dizer: eu sou, não é? A resposta de Deus. Eu vou fazer diferença. Que o Senhor te abençoe, te dê poder e graça. Vá em paz.